Meus queridos e minhas queridas, vocês estão bom? Bom, mais uma vez eu aqui, José João Neto, dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé. Mais um vídeo para vocês, sejam muito bem-vindos. Vamos distribuir um pouquinho de conhecimento, falar um pouco sobre Umbanda, falar um pouco sobre firmeza, né? Nesse vídeo, sobre firmezas de um terreiro de Umbanda, né? É um pouco desse assunto, um pouco mais desse assunto de firmeza, para vocês entenderem como que as firmezas, como, né, que as orações, oferendas, né, e principalmente, né, como que a ação de firmar uma energia é importante na nossa vida espiritual, tá bom? Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as firmezas que a gente realiza aqui dentro do terreiro, né, nos dias de trabalhos, que seja trabalho de desenvolvimento, que seja de trabalho de atendimento, que seja de trabalho fechado, né, sessão de descarrego, que seja, tá? Sempre que tem um trabalho espiritual aqui na nossa casa, né, sempre que tem um trabalho que envolve o trabalho mediúnico, essas firmezas têm que estar ativas, tá bom? Bom, eu já quero imediato pedir para você, se você está assistindo os nossos vídeos, está gostando do nosso jeito, está gostando um pouco do conhecimento que a gente está transmitindo, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a melhorar, né? Deixa aí o seu comentário, crítica, sugestão, elogio, que seja, né? Se você está gostando, deixa um gostei aí, né? Se você não está gostando, deixa no comentário, explica lá o que você não está gostando, quem sabe a gente pode melhorar, beleza? Bom, vamos então falar um pouquinho sobre esse assunto? Firmeza. Bom, dentro de um terreiro de Umbanda, pessoal, existem várias firmezas. Uma coisa que a gente tem que entender é que cada terreiro tem o seu modo de realizar suas firmezas, tá? Isso varia de acordo com o quê? Varia de acordo com a instrução do sacerdote, né? Ou do dirigente, do líder de terreiro, que seja, tá? O modo que ele foi instruído, como que ele aprendeu e como que ele gosta de levar para frente, tá? Isso define muito o jeito que as firmezas são realizadas, tá? Depois tem a estrutura física. Muitas firmezas, às vezes a pessoa, por exemplo, não consegue realizar no local que é indicado, que é adequado. Então ele tem que adaptar aquela firmeza de acordo com a realidade física que ele tem. E é interessante a gente falar também sobre firmeza e assentamento. São duas coisas diferentes, tá? Então vamos esclarecer isso para vocês de uma vez antes de começar a falar um pouco mais. Bom, firmeza é aquela energia que a gente emana por um determinado tempo, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma firmeza para Ogum, eu vou colocar a vela de Ogum, né, os itens que precisam ser feitos daquela firmeza, e aquela vela vai queimar durante um tempo, depois aquela firmeza se encerra, tá? Isso é uma firmeza, ela tem prazo para começar, né, ela se inicia ali e tem prazo para acabar, né? Depois do prazo ela termina, tá bom? Enquanto o assentamento não, ele fica 7 dias por semana, 24 horas por dia, né, ativo no terreiro, tá? Então é melhor fazer um assentamento, João, do que fazer uma firmeza, porque a firmeza ela acaba, né? E o assentamento não. São duas coisas totalmente diferentes, mas que têm a mesma função, tá? A firmeza você faz para fazer um agrado, você faz para fazer, né, uma troca energética, uma multiplicação energética ali e absorver aquelas energias. É uma coisa. O assentamento não. O assentamento, ele exige a firmeza, por exemplo, você pode fazer ela um dia sim, um dia não, pode ficar mês sem fazer, depois faz um dia. O assentamento não. O assentamento ele tem que estar sempre ativo, né? Ele tem que estar sempre presente, tá? Então o assentamento ele exige compromisso, ele exige responsabilidade. João, mas emana mais energia. Depende muito, tá? A gente geralmente faz o assentamento para ele estar fixo no local. Por exemplo, os assentamentos aqui da casa são para proteger a casa, tá? Então são duas coisas totalmente diferentes. Então vamos lá. Firmezas aqui da nossa casa, né? Firmezas, assentamentos que a gente faz para dar a proteção para o pessoal, né? Quando você chega aqui na casa, né? Quando você chega, na maioria dos terreiros de Umbanda, quando você chega tem uma vela no portão. Né? Já repararam? Às vezes tem uma casinha, às vezes você não vê a vela, mas às vezes tem uma casinha, tá fechado, né, ou tá protegido ali, mas ali você sabe que tem uma vela acesa, né? Essa vela que nós colocamos nos portões da casa, a gente fala portões porque aqui na casa a gente tem 2 portões, né? Então a gente coloca num e coloca no outro. Essas velas, né, essa firmeza de portão, ela é para tranca-ruas,
tá? É uma vela, é uma firmeza para tranca-ruas das almas, tá? Para quê? O nome tranca-rua já fala, né? É para ele trancar. Essa firmeza é para ele trancar os nossos portões contra as más energias, ele blindar os nossos portões contra os maus espíritos, que só passem pelos portões aquilo que a gente tem que passar, né? Aquilo que a gente tem que encarar, que apenas atravesse o portão aquilo que é de nosso merecimento. E também, né, essa firmeza de portão para que quando a gente encerrar os trabalhos espirituais, nós possamos passar pelo portão e ir em segurança até o nosso lar, né, até o nosso descanso merecido, entendeu? Então essa firmeza de portão tem essa característica: trancar os portões da casa contra as más energias, né, trancar as ruas, não deixar que os maus espíritos encontrem o caminho da nossa casa, tá bom? Aos poucos você vai entrando aqui no terreiro, você vai ver uma nova firmeza, né, junto de um outro portão, mas nesse portão não está firmado tranca-ruas, né? É um portão interno aqui da casa, e nesse portão nós temos a firmeza de Ogum, né? Ogum, orixá da batalha, orixá que nos dá força para encarar a batalha, né? Orixá que nos dá força para continuar na batalha, na luta. Então, Ogum está firmado em um dos portões, nos dando essa energia. Você está chegando na casa, que você tenha força para encarar essa batalha e que você tenha força para buscar aquilo que você quer. Entende? Então essa firmeza de Ogum está ali para isso, tá bom? Nossa casa também tem um local destinado a uma firmeza das almas, né? Ou a firmeza de Oxalá, né? Que nós tratamos basicamente da mesma maneira, tá bom? Então nós temos a firmeza de Oxalá ali, naquele determinado local, para nos dar luz, para nos dar amparo, para nos dar sustentação, né? Para garantir aquela força de Oxalá nos nossos trabalhos. Oxalá, né? Oxalá é o nosso Pai. Então, essa firmeza é para fortalecer, para dar mais amplitude às energias de Oxalá dentro dos nossos trabalhos espirituais. Beleza? Logo em seguida, nós temos a firmeza da linha esquerda, né? Nós temos a firmeza do povo da esquerda, que tanto nos ajuda nos trabalhos espirituais, né? Muita gente acha que o trabalho, por exemplo, aqui na casa nós dividimos os trabalhos entre linha esquerda e linha direita. Muita gente acha que durante um trabalho da linha direita, a linha esquerda está afastada, está longe. Não, eles estão sempre presentes. Do mesmo modo que eu acredito que durante os trabalhos da linha esquerda, a linha direita também se faz presente. Na Umbanda não existe divisão, né? Existe soma dos poderes, soma das forças. Então eu duvido muito, eu desacredito disso, que apenas uma linha trabalha naquele momento, tá? Eu acredito muito que tudo que se faz dentro do terreiro, vários guias espirituais, auxiliadores estão juntos, né? Permitindo, mesmo que durante aquele trabalho, por exemplo, só desça preto velho, né? Só tenha manifestação de preto velho. Eu acredito que os caboclos estão ao redor, que os exus estão ao redor, sempre nos ajudando nos trabalhos espirituais. Então essa firmeza é sempre realizada para ligar, né, tanto a energia de Oxalá, que representa a linha direita, com a energia do povo da esquerda, que representa, né, obviamente, o povo da esquerda. Tá? Então é para dar firmeza, para dar sustentação ao trabalho, né, dar a energia para que essa linha possa também estar ativa nos nossos trabalhos espirituais. Beleza? A gente anda um pouquinho mais para dentro do terreiro, então a gente vê um cruzeiro das almas. Cruzeiro, pessoal, 3 cruzes, né? E ali um local para fazer firmeza de anjo de guarda. O cruzeiro das almas, para nós, ele representa um local sagrado, né? Um local sagrado dos pretos velhos, né? Quantos pontos de preto velho que a gente escuta eles falando do cruzeiro das almas, né? Então o cruzeiro está ali como uma forma de firmar uma energia coletiva, né? Aquele cruzeiro das almas que a gente pode ir lá fazer uma oração, né? Fazer acender uma vela para o nosso anjo de guarda, para durante o atendimento estar bem firmado, né? Mais um local de firmeza do nosso terreiro, além de ser uma tradição do nosso terreiro, tá? Nós sempre acendemos a vela no cruzeiro das almas também em agradecimento aos fundadores do nosso terreiro, né? As pessoas que já passaram pelo nosso terreiro, dando uma sustentação, né, para os trabalhos acontecerem, em agradecimento aos nossos antigos, né, membros que fizeram essa casa ser o que ela é hoje. Tá? Então lá também, além de ser uma tradição da casa, é um ponto de força dos tradicionais da casa. Tá bom? Aqui na casa também nós temos a firmeza na tronqueira.
né? A tronqueira é nada mais do que um pequenininho cômodo, né? Bem baixinho, mais ou menos, né? De 1,5 m de altura, mais ou menos, um pouco menos, né? É um cômodozinho fechado, né? Que tem apenas uma porta, e ali dentro estão assentados, né? Os guias-chefe da casa, tá? Então, ali tem uma firmeza para que os guias-chefe da casa tenham condição de estar trabalhando, tá? A tronqueira, ela é sempre ligada à esquerda, tá, pessoal? A linha esquerda. Então, os guias-chefe da linha esquerda estão assentados naquele local, tá? E logo em seguida, por último, nós temos o nosso congá, né? O nosso altar, que também é um local que recebe firmeza, obviamente, né? Tanto a tronqueira quanto o altar são assentamentos, tá, pessoal? O altar e a tronqueira, eles recebem energia 24 horas por dia. 24 horas por dia, 7 dias na semana, tem vela acesa dentro da tronqueira e tem vela acesa no congá, tá? Para manter a energia da casa protegida, tá bom? Então os guias-chefe da casa estão sempre com a firmeza deles em dia, e também o nosso altar, né? O nosso congá também. É uma energia que nós não queremos que cesse, tá? Diferente das outras, que pode ter um intervalo de tempo para ela ser refeita, né? A tronqueira e o altar não, tá? A tronqueira e o altar têm que estar sempre ativos, tá bom? O altar, né? O congá, ele é sempre firmado, e seja em qualquer terreiro de Umbanda. Por quê? Porque é o principal local da casa, é o principal local do terreiro de Umbanda. É aquele local que você vai chegar e bater a cabeça, é aquele local que você vai chegar e vai bater joelho e vai orar, né? É o local sagrado, é o principal local sagrado do terreiro de Umbanda, tá? Então é extremamente necessário manter o congá sempre ativo, seja 24 horas por dia, tá? 7 dias por semana, tá bom? É no congá que nós reunimos todas as forças dos trabalhos espirituais. E é no congá que as forças são reunidas, né? Por isso que no nosso congá leva imagens de vários orixás, leva uma imagem de preto velho, uma imagem de caboclo, uma imagem de criança, porque é ali que está a união das forças, né? E aquilo ali tem que emanar para todo o terreiro. Então a multiplicação energética do altar, ela é muito grande, tá? Então tem que estar sempre firmado. O congá é um ponto de força extremamente forte e extremamente importante do terreiro de Umbanda, tá bom? Saber sobre os pontos de força, né, os locais de firmeza da casa, é sempre importante, tá? Seja aqui na nossa casa ou seja em qualquer terreiro que você vá. Por quê? A partir do momento que você entende que ali existe firmeza, que existe uma oração e que existe um ponto de força, você respeita aquilo. Ele não passa batido como se fosse apenas mais uma vela, né? Você chega no local, você olha e fala assim: "Oh, abençoe, salve o seu tranca-rua, abençoe minha entrada, né? Oh, meu Pai Ogum, o Senhor nos abençoe, nos dê força para a batalha." Toda vez que você passar por um ponto de força, toda vez que você passar por uma firmeza, você vai saber que ali tem uma firmeza. E se eu não souber que firmeza que é, você só pede licença, né? E dá licença também, tá? Então é extremamente importante isso. Ter esse conhecimento, ter essa sabedoria, que ali não é apenas uma vela acesa, né? Tem mais coisa ao redor, tá? Então sempre que você chegar num terreiro, seja aqui no nosso terreiro, seja em qualquer outro terreiro, viu uma vela acesa num local que parece que não tem nada, pede licença, tá? E pode dar licença, que fica totalmente tudo bem, tá? Só falta com respeito, eu sempre falo isso, só falta com respeito aquela pessoa que sabe o que representa e não liga, tá? Então, por exemplo, se você já chegou num terreiro de Umbanda, né, já chegou num local religioso, sagrado, e viu ali, por exemplo, no portão, tinha uma vela no portão e passou batido, não tem problema se você não sabe o que aquilo representa. Pô, eu não sei o que aquilo representa, eu passei batido, me desculpa, beleza. Mas a partir do momento que você sabe o que aquilo representa, você tem a obrigação de respeitar, tá? Bom, meus queridos e minhas queridas, para vocês entenderem um pouco mais das nossas firmezas, de todas as responsabilidades que a gente tem aqui na casa com as firmezas, e que você, né, passe a entender mais sobre como que funciona aqui dentro do terreiro de Umbanda, tá bom? Eu sou José João Neto, esse foi mais um vídeo para você aprender um pouquinho sobre Umbanda e distribuir conhecimento para todos vocês. Fiquem com Deus e até mais.